Salmo 119, eu quero essa manhã convidá-los a abrirem comigo a Escritura. Nós vamos ler o verso 49 e o verso de número 50. E vamos nos deter nessa manhã no versículo de número 50, dando prosseguimento à nossa exposição, na série de sermões, no Salmo 119. Diz-nos assim a palavra do Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui para bendizer o teu nome. Ó Senhor da glória, perdoa os nossos pecados e nos ajuda para que, com contrição, corações quebrantados, possamos agora, ó Senhor, buscar mais ainda a tua face e ficarmos atentos à tua voz, no que tu tens, Senhor, para nos ensinar, naquilo que tu queres nos transmitir pela tua palavra. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo aqui em Parquelândia, como também toda a face da terra. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, aqueles que com sinceridade invocam o teu nome. Ajuda-nos a andarmos humildemente com o Senhor, amando a justiça, praticando a misericórdia, andando humildemente com o Senhor. Essa é a definição que nós queremos na nossa vida. O nosso Deus é um Deus humilde, é o Deus humilde. Então nós queremos também andar em humildade de coração, refletindo o teu caráter, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós vimos na semana passada, em nossa exposição do verso 49, a confiança do salmista na promessa divina, não é? Então, nós vimos que ele fala da promessa, ele apela à promessa de Deus. Ele diz, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. E ele, como servo de Deus, ele busca a graça do Senhor e ele apela para essa bondade. Ele sabe, como servo do Senhor, o Senhor o abençoou com a beleza da promessa para o sustento da sua alma. Mas ele sabia que precisava esperar. Tanto que no final do versículo ele diz, na qual me tens feito esperar. E que Deus estava ensinando a ele através dessa espera, não é? Então ele confiava na palavra, ele buscava a beleza da promessa na palavra como servo do Senhor, mas sabia que as promessas do Senhor, conforme a sua vontade soberana, se cumprem no tempo determinado por ele. E a espera, ela é necessária para a transformação do nosso caráter. Nós vimos isso na semana passada. E ele agora prossegue. Ele prossegue com a mesma confiança, mas sabendo que nesse contexto de espera, ele não seria imune às aflições que são realmente inerentes à nossa vida do lado de cada eternidade neste mundo. De fato, ele tenta entender e procura aceitar a porção a ele confiada, aliás, a porção a ele designada por Deus para o fortalecimento da sua alma através das lutas e tribulações que todos nós enfrentamos. Então, veja, como crentes nós temos que esperar, como crentes nós temos que confiar na palavra de Deus. E isso talvez possa significar para alguns, então vai ficar tudo bem, eu confio e espero no Senhor, vai ficar tudo em paz. Sim, com Deus sim. Mas as aflições, as tribulações, elas não cessarão nessa vida. Veja o que diz no verso 50, ele diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele está esperando. Talvez você dissesse assim, eu vou esperar, vou obedecer ao Senhor, vou ter paciência, e isso vai significar então que a minha vida vai ficar mais fácil. Não necessariamente. Não necessariamente. De fato, enquanto nós aqui caminharmos, nós teremos que lidar com as tribulações. E de fato ele fala, minha angústia. Quero que os irmãos observem isso. Ele diz, o que me consola na minha angústia. E é interessante, irmãos, não importa quanto tempo nós vivamos neste mundo, nós sempre vamos ter dificuldade em entender e aceitar essa verdade que é intensamente revelado nas Escrituras. Ou seja, de que os santos têm e terão de passar por tribulações para eles designadas e definidas pelo próprio Deus. Então, eu lembro, há muito tempo, isso logo no começo, quando Cristo me chamou, eu já contei essa história aqui para os irmãos, e eu comecei a pregar o evangelho para um rapaz, um colega, eu era solteiro, esse rapaz também,
E aí eu estava um dia conversando com ele, comecei a falar do Evangelho, e disse, rapaz, eu vou ser crente mesmo. Ele disse, porque minha vida está muito ruim, ele falou. Vou ser crente, para ver se as coisas melhoram, eu estou com um problema nisso, problema naquilo, né? E eu sei que quando a gente vira crente, ele falando assim, tudo dá certo. Aí eu pensei, espera aí, eu falei para ele. Eu lhe disse isso, eu falei para ele. Eu lhe disse que as coisas iam ser fáceis. Foi isso que eu lhe transmiti pela pregação do Evangelho. Aí ele, mas não é não? Ou seja, vai ser tudo bem, fartura, paz, tudo. Eu disse, não, pelo contrário. Uma vez que nós cremos no Senhor, as perseguições irão compor a nossa trajetória aqui como cristãos. Nós estaremos enfrentando lutas constantes, principalmente contra o nosso coração, contra o sistema contrário à mente de Deus, contra o próprio maligno adversário de nossas almas. Atos 14, o apóstolo Paulo aqui, Lucas narra, e eu sempre me impressiono com esse texto, né? Até eu falei isso aqui para os irmãos, a gente considerando a semente que caiu ali em solo rochoso, né? E se alegra facilmente e se empolga com o Evangelho, até que venham as tribulações. Então, as tribulações, as aflições, elas vão provar, de fato, o caráter da profissão de fé de muitas pessoas que fazem parte da realidade rotativa da igreja. A igreja tem uma realidade rotativa, ou seja, pessoas que vêm, se alegram, exuberam até, mas começa a perseguição, a luta, às vezes dentro da igreja mesmo, em casa, no mundo, e ela então se desonesta. Então, eu lembro que eu falei para os irmãos, às vezes a gente fica preocupado em não dizer para o incrédulo ou para o novo convertido que a vida cristã não é uma vida necessariamente, vamos dizer assim, uma vida fácil. Claro, o Evangelho é de graça, mas foi um alto preço pago pelo Senhor. Mas isso não significa que nós não iremos sofrer. Então, em Atos 14, quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária, né? E logo no contexto nós vemos que Paulo é apedrejado. E no versículo 22, Paulo volta pelas cidades ali, de Listra, Icônio, Antioquia. E Lucas diz que ele ia promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, né? E ele diz, aliás, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, ele fortalece os discípulos dizendo a verdade. Ele fortalece os discípulos dizendo o seguinte, se preparem, lutas surgirão, oposição sim existirá. Você não passará aqui, não caminhará nesse mundo de forma tranquila, não. Por quê? Porque nós estamos na contramão desse mundo, contra o sistema, contra o adversário de nossas almas e muitas vezes contra o nosso coração. 1 Tessalonicenses 3, eu gosto também da expressão aqui usada por Paulo, o apóstolo nos diz assim, veja, 1 Tessalonicenses 3, verso de número 3, Paulo diz assim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, o salmista fala da minha angústia. Quer dizer, o salmista já tinha essa percepção das perseguições, das tribulações designadas para ele. E aqui nós temos um ensino claro com essa expressão do salmista, minha angústia, de que as nossas aflições são personalizadas. Interessante isso. Ou seja, você está sofrendo exatamente o que deveria sofrer. Essa aflição ela foi delineada e designada especificamente pelo Deus Todo-Poderoso para você. Assim como a roupa que você vai comprar é do seu tamanho, está de acordo com as suas medidas, as aflições que você está passando foram elaboradas, foram tecidas, costuradas pelo próprio Deus para lhe vestir. Não é fácil isso. Não é fácil. Desde toda a eternidade, o Senhor estabeleceu esse sofrimento. Desde toda a eternidade, o Senhor estabeleceu essa escassez, esse impasse, esse incômodo, essa afronta, essa dor, essa privação, essa tristeza, essa angústia, esse medo, enfim, qualquer que seja a luta que você está passando, foi designada por Deus para você. Ela veio com o seu CEP, ela veio com o seu CPF, de fato ela veio de acordo com todo o seu ser, o seu caráter, o seu DNA, seja o que for. Deus sabe exatamente o que você precisa para ser cada vez mais assemelhado ao Senhor Jesus Cristo.
esse sofrimento é seu. O que você está sofrendo não tem como ser de outro. Nós fomos designados para isso, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, o Pai de amor designou esse sofrimento para fazer de você um crente melhor, um cristão melhor. Para cada dia acabar com esse reino do ego, das mentiras e dos enganos, os quais você ainda nem sabe que se encontram no seu coração. Interessante que o salmista diz no Salmo 19, né? Absolve-me das falhas que me são ocultas. E é através das lutas, das aflições, dos medos, das angústias, dos temores, que o nosso caráter vai sendo forjado na fornalha da aflição e aperfeiçoada a nossa fé para a glória de Deus. Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus revelou mais claramente, eu quero que os irmãos percebam algo aqui interessante. A sua identidade, quando ela foi ficando mais clara, né, para os discípulos. É interessante isso, quem ele era, a revelação dada a Pedro. Hoje à noite nós vamos falar mais um pouco disso. Quando Pedro diz, né, no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a identidade, conhecer a Cristo, ele passa a revelar mais a sua missão aos discípulos. E na sequência, o que ele nos mostra é que o conhecimento de quem ele é, trará sim sofrimento. Então veja no verso 21, desde esse tempo, desde esse momento da confissão singular que nós vemos aqui que o Espírito concedeu ao apóstolo Pedro. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, Mateus 16, 21, e sofrer muitas coisas dos anciãos, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então perceba, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais sofrimentos se apresentarão à nossa vida. Cristo sabia que os sofrimentos foram designados pelo Pai para o seu aperfeiçoamento também. Ele aprendeu como servo, diz a Escritura. O fato é que os sofrimentos antecederiam a sua glória. Como ele fala em Lucas 24, ali, 26, para os discípulos, não convinha que o Cristo primeiro padecesse e depois entrasse na glória. Então a mesma coisa conosco. Os apóstolos foram pródigos nessa temática. Nós vimos isso aqui já apenas com a referência de Paulo, aqui na Epístola aos Tessalonicenses. Embora muitas vezes eles não tenham compreendido, tanto que o versículo 22, Pedro vai chamá-lo à parte, Mateus 16, e vai dizer, mestre, não, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, é inerente a nós fugirmos das tribulações. Acharmos que temos que evitar as lutas o máximo possível. Claro, não vamos para cima, não vamos dizer eu quero sofrer. Mas o fato é que os discípulos fugiam da dor como também nós fugimos. Mas depois eles compreenderam. Com o passar do tempo, o próprio Pedro diz isso logo na sua primeira epístola, e na epístola de Pedro, ela toda faz menção do sofrimento, e de como isso é algo destinado para as nossas vidas, para aperfeiçoar a nossa fé, no tempo que estamos aqui, até que a mesma seja demonstrada em glória. Então, irmãos, conhecer mais o Senhor é sofrer mais. E é bom. E é bom, não é? Sofrer no seu ombro, ou seja, ser acalentado por Ele. Né? Se não tivéssemos, né, essa dor, essa dificuldade, essa luta, você não estaria orando tanto que você está orando. Você não estaria com mais expectativa. Quem sabe você não estaria aqui hoje buscando a presença do Senhor. Deus tem os seus modos de nos trazer mais para perto de si. E isso, com certeza, nós sabemos se dá muito pelo instrumento da aflição. Então, irmãos, quando o salmista diz no Salmo 119, verso 50, minha angústia. Entenda, essa angústia ela é sua, ela lhe pertence. Isso não é agradável de se ouvir, mas descanse, fique tranquilo. Tranquilize o seu coração na promessa de que foi Ele, o Senhor Deus, que sabiamente designou essa aflição para você. Volta comigo para o versículo 50 do Salmo 119. Nós temos aqui a minha angústia, mas também nós temos aqui o meu consolo. Veja que ele diz, o que me consola na minha angústia é isso. Embora a princípio, em nossa tradução, não apareça o pronome possessivo antes da palavra consolo, ele está assim ali no original. Meu consolo, o versículo pode ser também assim traduzido. Meu consolo na minha angústia, ele diz. Ou seja, nós observamos aqui o consolo de Deus, né?
Nós temos a promessa de que, da mesma forma que a aflição ela é designada, o consolo também é designado. Nunca você vai vestir apenas uma parte da roupa. Deus também vai lhe dar a parte da sua roupa aflitiva, junto com ela, o consolo. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, os irmãos conhecem o texto, mas vamos ler aqui, o apóstolo Paulo diz assim, né? Ele fala, não vos sobreveio tentação, 1 Coríntios 10, 13, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, veja, Deus é fiel. Eu pergunto, amém? Pois Ele é fiel em lhe dar o consolo para que você suporte a aflição que você está passando. E Deus Ele é fiel em conduzir tudo isso. Ou seja, nós pensamos na fidelidade de Deus, nas coisas que são, vamos dizer assim, mais interessantes ou de conquistas para nós. Deus é fiel, né? Mas Deus é fiel em lhe provar do tanto certo e lhe dar o consolo certo. Você nunca será destruído por uma aflição. Você nunca chegará a um esgotamento tal que venha aniquilar a sua fé. Jamais. Por quê? Porque Ele é fiel. Não é porque você é forte. Não é porque você amadureceu mais. Não. É porque Ele é fiel. Segundo aos Coríntios, os irmãos conhecem também o texto, muito consolador também. Paulo fala de aflições mesmo, aflições que ele mesmo enfrentou. E ele diz assim, olha a beleza desse texto, 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Toda tribulação você é confortado por Deus. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, irmão, compartilha aí, né? Compartilha a consolação. Não existe ninguém à sua esquerda, à sua direita, à sua frente ou atrás de você que não esteja sofrendo também. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Olha a beleza disso, né? Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Que coisa impressionante. Ou seja, tem consolo, né? Que transborda, passa, vai além. Você é até mais consolado, podemos dizer assim. Paulo disse, somos atribulados, é para o vosso conforto, salvação, somos confortados, é também para o vosso conforto e salvação, ele fala, qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Veja, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também de quê? Da consolação. Por isso que o salmista, eu digo isso, a gente subestima demais a fé dos santos do Antigo Testamento. Ele está aqui numa sentença simples ali, dizendo tudo isso que Paulo está dizendo. Minha angústia, meu consolo. Paulo está dizendo sofrimento e consolo, abundante. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Mas pastor, Paulo não disse que Deus jamais dará um sofrimento que vá além. E aqui agora ele diz que foi acima das forças. É porque ele se viu esgotado. Mas olha o que ele continua dizendo. A ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, existem sofrimentos que nos tiram até o ânimo de viver, ou a esperança de viver, ou de que vá acontecer, de que haja luz no fim dessa escuridão. Contudo, aí ele vem, o consolo para ele. Ó. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, veja como ele disse que Deus livrou ele, e livrará de tão grande morte,
em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, nós passamos sim lutas. Eu escuto irmão dizer assim, pastor, eu não aguento mais. É verdade. É uma maneira de estar. Paulo está mostrando isso. Paulo está mostrando que ele é um líder, um pastor que é empático. Ele sabe que realmente existem lutas que você não se suporta mais dentro de si, ou na situação ou circunstância que você está enfrentando. Mas o fato é que ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, nada mais pode nos vencer. É isso que Paulo diz. Sabe de uma coisa? Se eu não conseguir mais viver, pois está bom que eu morra, e eu morrendo estarei com o Senhor, porque ninguém vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você pode até achar que tudo está perdido, mas lembre-se, ele venceu a morte. Por fim, eu quero que os irmãos lembrem de outro fato importante, nessa temática da consolação, do sofrimento também que nos é inerente, é que Jesus, ele é o nosso consolador, e ele se fez homem, então ele se compadece de nós não sofremos aqui, nós não temos um Deus que está no céu e que não nos conhece, pelo contrário, ele se tornou homem. Hebreus 4:15 diz, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que achemos misericórdia. Recebamos misericórdia, achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Cristo é o nosso Consolador. Ele foi para a glória e enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, que está conosco, agindo de dentro para fora. Ou seja, Deus habitando em nós a esperança da glória. Nosso consolo não vem de coisas externas. Nosso consolo vem do próprio Consolador que resolveu residir em nós. Assim como essa angústia é sua, esse consolo também é seu. Há um consolo específico para você. O Deus Consolador habita em você. Nenhuma situação, por mais complexa que seja, privará você da esperança da glória. Nenhuma. O Deus que nós servimos é o Deus de toda consolação, Paulo diz isso. Então eu quero lhe dizer, com muita confiança, de quem já sofreu também um bocadinho, talvez não o mesmo sofrimento que você, eu lhe digo uma coisa, isso vai passar, isso vai acabar, você vai conseguir, você será um crente melhor depois disso, e tudo isso para a glória do Deus Consolador. Volta comigo para o Salmo 119, para nós concluirmos. Veja, ele diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Beleza, né? Minha aflição, meu consolo, tua palavra. Que maravilha isso. O salmista sabia que nada e nem ninguém podia lhe trazer o verdadeiro consolo, somente o Senhor em sua palavra. Somente o Senhor. A proposta do mundo, a proposta do diabo e do nosso coração enganoso é nos fazer buscar, ou tentar buscar em outras fontes o consolo, que só é real em Cristo, Jesus nosso Senhor. Às vezes nós também queremos buscar o socorro no homem. Nós achamos que o homem pode nos socorrer. De fato, isso é uma tentação muito constante, né? Nós achamos que as nossas articulações, nós achamos que a nossa maneira de fazer, enfim, alguma política ou alguma politicagem vai nos fazer conseguir ou nos livrar dos problemas que nós enfrentamos. O fato é que o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121 diz isso. E fato é que a palavra de Deus é o próprio Deus se dando a nós mesmos.
E somente a palavra que trouxe a existência à vida pode conceder vida. Irmãos, quanto mais o tempo passa, eu fico mais convicto de como a pregação, ela é determinante para nossas vidas como crentes. Porque o nosso Deus é um Deus que tudo faz pela sua palavra, pelo Logos, pelo seu Cristo. Ele criou pela palavra, Ele sustenta pela palavra, Ele nos regenerou pela palavra, Ele nos santifica pela palavra. Dada a sua palavra de ordem, nós seremos transformados. Então, a todo tempo é a boca de Deus, ou seja, o verbo. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, por isso que o autor dos Hebreus também vai exaltar, havendo Deus falado. E Paulo vai dizer, ele sendo aquele que sustenta todas as coisas, em Colossenses 1, naquele cântico belíssimo ali no começo da epístola. O fato é que a palavra de Deus, a pregação, o ensino, as escrituras, a tua palavra é que me vivifica, diz o salmista. A palavra de fato nos reanima, nos revigora, nos renova as forças, diante das mais cruentas batalhas. Isaías capítulo 40, abre comigo esse texto. É impressionante como o poder da palavra nos ergue de uma situação de trevas densas, situações desesperadoras. Lembra ali de Paulo, ele desesperou da própria vida. E ela nos ergue para a luz novamente, para uma nova esperança, sempre, claro, em Cristo Jesus. Isaías 40. Veja, versículo de número 21. Vamos ler a partir do 21 esse texto. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o Santo. Levantai o alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falais, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Esse Deus grande, esse Deus que fez tudo, esse Deus que faz com que os juízes, os poderosos da terra, sumam como palha. Ele cuida de Israel, ou seja, Ele cuida do seu povo. O que você está passando, o que você está sofrendo, não passou desapercebido, não está passando desapercebido. Ele está dizendo, como é que vocês dizem isso? Olhem para tudo que eu fiz, olhem para quem eu sou, com quem vocês me compararão? Ah, mas esse Deus é grande, Ele está ocupado, vai se preocupar com o problema que eu estou enfrentando em casa com meu marido, com o problema que eu estou enfrentando, sei lá, na minha escola, na igreja, com essa minha aflição, com o meu familiar doente, ou enfim, com esse problema meu financeiro. Deus está preocupado que o meu nome esteja sujo. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse Deus poderoso tem prazer em fazer forte ao cansado, multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como as asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus está empenhado em te erguer. Deus está empenhado em te consolar.
Deus vai mudar a tua sorte. Espera no Senhor. Hoje, a palavra pode mudar a tua vida. Hoje, ela pode mudar a tua história. A partir desse púlpito, Deus vai fazer coisas grandes. Basta uma palavra dele, e tudo findará. Todas as tuas forças serão renovadas. Que beleza isso. Que me consola, de fato, na minha angústia, diz o salmista, é isto, que a tua palavra me vivifica. O fato, irmão, irmã, é que tribulações foram designadas para nós. Mas é fato também que Deus, o Deus de toda consolação, nunca vai desamparar você. E que pela sua palavra, Ele sempre nos vivificará. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Pai Celeste, não é fácil, Senhor, porque para complicar tudo isso, somos tão pecadores. E temos dificuldade de entender e, lamentavelmente, pedimos perdão até mesmo de aceitar situações às quais nos são impostas. Nós, muitas vezes, nos sentimos presos em realidades ou em sofrimentos que dizemos, meu Deus, é preciso isso. Ó Senhor, traz consolo essa manhã. Ó Senhor Deus, traz consolo essa manhã. Traz consolo. E essa manhã Tu és poderoso para dizer, hoje eu vou pontuar esse Teu sofrimento. Tu és poderoso para fazer assim. Abençoa-nos, dá-nos força. Em Cristo Jesus, Pai, nós te oramos. Amém.